Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é terça-feira e a gente está aqui cedinho para meditar a palavra de Deus, né? E hoje a palavra de Deus é a tempestade acalmada, né? A palavra hoje vem falar sobre medo, né? Os medos que o ser humano tem. Os medos que aqueles discípulos de Jesus tiveram naquele momento em que a agitação do mar tomou conta da barca deles, né? E aí a gente vai ver o que Jesus nos pede hoje, o que Jesus quer para a nossa vida hoje, o que Ele vem reforçar para o nosso coração. A gente vai ver agora. Então, meninas, hoje o Evangelho está em Mateus 14, do 22 ao 36. Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. É a tempestade acalmada. A palavra diz que Jesus mandou que os discípulos fossem na barca, na frente, que ele iria em seguida. Iria mandar as pessoas irem embora, dispensar as pessoas, e ele iria em seguida atrás deles, né? E dali, quando Jesus mandou que as pessoas fossem embora, né? Despediu as pessoas, ele foi para a montanha, ele foi orar, ele foi ficar em silêncio com o Pai, né? E por volta das 3 horas da manhã, a palavra diz que caiu uma tempestade no mar, aonde estavam os discípulos na barca, né? E ali, foi quando Jesus saiu de lá, do monte, e veio andando sobre as águas para encontrar com os discípulos, né? E ali, ele se depara com aquela cena de medo deles, né? Quando ele olha e vê Jesus, que eles até então não sabia que era Jesus, mas eles olham, vê aquele vulto andando dentro da água, eles têm medo, eles pensam que é um fantasma. A palavra diz que eles pensam que é um fantasma. E aí é Jesus. Jesus diz: não tenhas medo, sou eu. Aí eu estava aqui imaginando, quando eu estava meditando, os discípulos que o conhecia, que vivia ali do seu lado, que sabia que ele era um santo, que sabia que ele era o profeta, né? Teve medo, né? Teve medo. Eu fiquei me perguntando, me fazendo essa pergunta. E eu? E eu? O que eu vou dizer de mim se eu não tenho medo? Não de Jesus, mas medo das tribulações. Porque a tempestade aqui na palavra, ela representa as tribulações da nossa vida. A tempestade que caiu sobre a barca, né, dos discípulos, tirando para a nossa vida, é as nossas tribulações, as nossas lutas, as nossas cruzes que a gente leva durante essa vida, né? E aí a palavra diz, quando você lê, você vai ver que a palavra diz que Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa que eu vá até vós. Aí Jesus diz: venha, né? Então, naquele momento, Pedro se sentiu seguro, né? Pedro não pensou nem na possibilidade de afundar. Por quê? Porque Pedro estava firme. E aí eu imagino, né, meditando, que Pedro pensou isso. Ah, é o mestre? Me deixa que eu vá até vós. Pedro se sentiu seguro porque Pedro olhou para Jesus e viu que era Jesus que estava ali, perto dele, perto do barco dele. E quando a gente está com os olhos fixos, o que representa isso? O que representa essa segurança de Pedro nesse momento? Representa que quando a gente está passando por alguma tribulação, algum momento difícil na nossa vida,
e a gente volta o nosso olhar para Deus, começa a pedir, começa a clamar, começa a dobrar o joelho, começa a rezar, começa a ir à igreja. E ali você tem uma força, é uma força que vem de dentro de você, que você não sabe de onde vem. Então, essa força Pedro teve no momento que Jesus fala que está ali, né? Porque quando a gente, aqui trazendo para a nossa vida, a gente começa a orar, a gente começa a jejuar, a gente começa a rezar, a gente começa a louvar, a gente começa a procurar Jesus, a gente se sente segura para resolver os nossos problemas. A gente se sente segura porque a gente tem um único olhar, Jesus Cristo. A gente sabe que Ele está no nosso meio. A gente sabe que Ele está na nossa casa, que Ele está no nosso barco. Por quê? Porque a oração, ela faz com que ela transfere você para o coração de Jesus. Ela te transfere para o céu. No momento que tu está orando ali, que tu entra num combate espiritual, né, o teu coração, ele vai ao céu. Ele alcança Jesus. Então, Pedro, naquele momento, Pedro se sentiu seguro. E Pedro disse, estou indo. Jesus disse, venha. Assim como ele diz com a gente. Calma. Tudo vai se resolver quando a gente está em oração diante de um pensamento, de um sentimento, de uma tribulação, de algo que está pesado na nossa vida. A gente escuta Jesus falar, calma, no momento certo eu vou resolver. Continue orando, continue pedindo, né? É como quando Jesus falou com Pedro e disse, vem. É quando ele fala conosco dessa forma em oração. Mas aí o que aconteceu? A palavra diz que Pedro desviou o olhar de Jesus. E no momento que Pedro desviou o olhar, Pedro começou a afundar. Afundar, afundar, afundar. Trazendo para a nossa vida. O que é que acontece quando a gente está dentro de um problema, dentro de uma situação, e aí chega aquelas pessoas, uma de um lado, outra do outro, aí fala assim, fala bem assim, tu não vai conseguir. Ah, a doença de fulano de tal já está no fim, não vai dar certo. Ah, tu estudou para quê mesmo? Tu não tem capacidade para exercer essa função, não. É melhor tu fazer outra faculdade, é melhor tu fazer outra coisa. Quando Pedro desviou o olhar de Jesus naquele momento, Pedro afundou. No momento que a gente desvia o olhar de Jesus para olhar para qualquer outro lugar diante de uma tempestade, a gente também afunda. A gente afunda porque automaticamente quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente passa a desacreditar que o milagre vai acontecer, que a coisa vai acontecer, né? Que o desemprego nunca vai acontecer do meu esposo, da minha esposa, do meu filho arrumar um emprego, né? Aquela situação financeira nunca vai acabar. Por quê? Porque eu desviei o olhar e fui olhar para os lados. Eu fui olhar para as pessoas. Muitas vezes são até pessoas que ajudam financeiramente, mas que chega ali e diz assim, ah, isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui, se tu for fazer isso, não vai dar certo. É melhor tu ficar onde tu tá. Sabe aquelas pessoas que paralisam você? Que você tem um pensamento de crescer, mas tem pessoas com inveja de você. Inveja de, muitas vezes, de nada, porque você não tem nada. Mas as pessoas têm inveja da tua capacidade, têm inveja do teu carisma, né? Não precisa ser só de dinheiro e de bens materiais, não. E aí tu começa a afundar. O que significa, quando Pedro afunda, significa que a gente começa a enfraquecer a nossa fé diante de Deus. Aquela fé. Lembremos que Pedro, quando olhou para Jesus, que ele falou, sou eu, não temas, Pedro, na hora, se sentiu forte e disse o quê? Deixa que eu vá até vós. Né? A gente também, quando a gente está se sentindo forte, a gente fica, isso vai se resolver. Eu creio em nome de Jesus que isso vai resolver, eu vou continuar orando, eu não vou desistir, e aí tua esperança cada dia se renova. Mas, quando tu desvia o teu olhar, quando eu desvio o meu olhar para o vizinho, para um lado, para o outro, para baixo,
Quando eu olho para baixo, eu afundo. Eu afundo. Porque quando eu olho para baixo é quando a depressão me pega diante desse problema, desse acontecimento que está acontecendo. Então eu olhei para baixo, eu comecei a afundar. E quando tu afunda, é quando tu afunda dentro de uma depressão, dentro de uma tristeza, dentro de uma falta de fé. É quando tu começa a sair da igreja. Por quê? Porque a tua fé está fraca, porque tu olhou para os lados, tu deixou de olhar para Jesus, tu deixou de orar, porque está demorando para acontecer tal coisa, né? E aí, por si só, tu começa a afundar. E quando tu vê que tu afundou, que tu tá na lama de novo, que tu tá no poço, aí nada resolveu, nem o problema foi resolvido, nem tu continuou com a tua fé, com a tua esperança e tu afundou. Aí o que costumamos fazer? A quem é que a gente clama para pedir socorro? A Jesus. É quando Pedro diz, socorre-me, Jesus. Senhor, tem de misericórdia de mim. Então Jesus vai lá com a mão e puxa ele imediatamente. Tira ele daquele mar, daquelas águas. Tira ele da morte, né? Assim como ele faz conosco. Então ele vem nos mostrar hoje, nesse evangelho de hoje, ele vem nos mostrar que ele está com a gente sempre. Ele sempre está com a gente. Nas tempestades da nossa vida, Jesus está com a gente. Que a gente tem que olhar sempre para cima, sempre para Ele, renovando todos os dias a nossa fé, a nossa esperança, o nosso compromisso, né? O nosso compromisso com Ele, a nossa fé, a nossa intimidade com Ele. É a intimidade com Jesus que faz com que a gente renove a nossa fé todos os dias. Se você não tem essa intimidade, se você só tem a intimidade quando você vai para a igreja, quando você vai para a missa, quando você vai para o culto, quando você vai fazer um trabalho voluntário da igreja, sei lá, é quando você está em sintonia com Ele. Quando chega em casa você não tem oração, você não tem nada, você vai afundar. Nós afundamos, por quê? Porque nós somos falhos, nós somos fracos. E ali naquele momento, Pedro gritou. Pedro pediu socorro a ele, pediu misericórdia, e ele vem. Quando a gente pede, quando a gente clama pela misericórdia de Deus, ele vem. Nos pega pelo braço e nos tira daquele mar. O mar que representa aqui na palavra é o mar das tribulações, né? É daquele tempo ruim que todos nós temos. Você pode até dizer assim, não, na minha vida é tudo beleza. Se for tudo beleza, beleza. Mas vai acontecer a tempestade. Pode não ser com você, mas é com o filho, é com a filha, é com o marido, é com a mãe, é com o pai, é com o tio, e por aí vai. Sempre há uma tribulação que vai mexer com você, né? Porque somos pecadores e é a gente mesmo que procura esse tipo de situação. Mas Pedro, diante do medo, Pedro desviou o olhar, afundou. Nós, com medo, a gente desvia o olhar de Jesus também. E quando a gente desvia, a gente afunda. Mas o que a gente tem que levar para a nossa vida é que em qualquer momento que você afundar, em qualquer momento que você se desviar da igreja, do seu culto, você se desviar, né, da missa, você não ir mais, você não querer mais, porque a tribulação está tanta que você está achando que Jesus não vai mais resolver nada, né? Nunca esqueça de ter a humildade, em primeiro lugar, de pedir misericórdia a Ele, que Ele venha te socorrer enquanto há tempo. Senhor, eu estou aqui, estou prostrada aqui no chão. Eu não tenho forças para orar, eu não tenho mais força para pedir, mas eu tenho certeza que se eu levantar a minha mão, tu segura e me leva e me salva dessa tempestade. Eu costumo dizer que quando a gente fala assim, salvou da tempestade, não é um problema que num passe de mágica vai se resolver, não. Um problema físico, não. Mas é dentro de você. É o problema dentro de você. É o medo dentro de você.
É a falta de esperança, é a falta de fé que você, ali, por conta do medo, por esperar tanto e não acontecer. É isso. Então, a oração, ele quando pega na mão de Pedro, Pedro está seguro novamente. Pedro está seguro novamente. A misericórdia de Deus alcançou Pedro. A misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. A gente só precisa pedir, a gente só precisa ser humilde e pedir a Ele. Mesmo que você esteja em pecado, mesmo que você esteja desviado, mesmo que você esteja aonde quer que você esteja, no momento que você olhar para Ele e não tirar o olhar dele e dizer assim, agora eu quero seguir o Senhor. Ele vai segurar na tua mão e Ele vai aliviar o teu coração de toda tribulação que você possa tá passando hoje, né? As tribulações, ela vem e é inevitável. Ela vai vir. É tempos bons, tempos de paz, tempos de tribulações. Tempos de paz, tempos de tribulações. Então, essa passagem de Mateus 14, ela é muito forte, porque ela vem nos trazer esperança. Ela vem nos mostrar que a gente, diante de qualquer situação, a gente pode vencer. A gente só não pode deixar afundar. Você imagine se Pedro não pede o socorro de Deus naquele momento. Você imagine se Pedro não pede. Pedro afunda e Pedro morre. Pedro afunda e Pedro morre. A gente é a mesma coisa. Quando a gente não pede o auxílio de Deus por orgulho, Senhor, eu não sou digna de receber isso aqui não, porque eu sou pecadora demais, eu não vou nem pedir. Eu sei que o Senhor não vai me dar. Isso é orgulho. Você tem mesmo que se rebaixar, você tem mesmo que pedir, implorar e dizer, eu sou pecadora, Senhor, tem de misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor olha para mim porque o Senhor me ama. O Senhor não ama meu pecado, o Senhor não ama as coisas erradas que eu faço. Mas a minha pessoa, minha pessoa, o Senhor ama. E o Senhor tem misericórdia, e o Senhor quer me salvar. Entendeu? Foi o que ele fez com Pedro. Pedro pediu, Pedro teve humildade, pediu, e ele pegou na mão de Pedro e puxou daquela tempestade. Hoje Jesus, ele nos puxa da nossa tempestade. Na tempestade de cada um, na realidade de cada um. Ele vem puxar as pessoas que não estão olhando para ele, que estão se desviando, que estão escutando pessoas negativas do lado. Tu vai abrir um negócio? Não vai dar certo não. Rapaz, vai para outro ramo, vai para outra coisa. Vá para o ramo onde você gosta de trabalhar, onde você se sente bem. Não vá na cabeça de ninguém que vai te dar uma ideia. Tu vai fazer isso aqui que vai dar muito dinheiro. Não vá. Peça discernimento ao Espírito Santo e siga o que você gosta, no que você gosta de trabalhar. Porque aí as coisas só vão, multiplicar. Não dê ouvidos a pessoas, porque as pessoas, elas são falhas como a gente. Elas são falhas. Você pode se deparar com pessoas que querem seu bem, mas também você pode se deparar com muita gente que não quer nada, não quer ver o teu bem de jeito nenhum. Por inveja, só por inveja. Como quem diz, eu não sei, eu não cresci, eu não quero que fulano cresça. Por quê? Porque a gente é humano. É porque fulano é miserável? Não, é porque fulano é humano. Fulano é igual a mim. Fulano foi feito do mesmo barro que eu. A única diferença é que eu encontrei Jesus na vida e estou tentando cada dia ser uma pessoa melhor. E fulano ainda não encontrou, né? Então é isso, pessoal. Hoje, o Evangelho vem nos falar de esperança, de fé e que a gente não possa desviar o nosso olhar para os lados e muito menos para baixo. Sempre para cima. Amém? Um cheiro no coração de vocês. Um bom dia para vocês. Tchau.